Saudamos a amada igreja, na graça e na paz de Jesus, amém? Amém, vamos nos colocar de pé. Saudamos também a vocês que nos assistem pela live. Vamos iniciar o nosso culto louvando ao Senhor, vamos iniciar o nosso culto orando e agradecendo ao Senhor por mais uma semana que se passou. Oremos. Senhor Jesus, meu Pai, nós te pedimos, Pai, que o Senhor esteja conosco em mais uma celebração, Pai, que o Senhor esteja no meio dos louvores, Pai, que o Senhor receba, Senhor, os nossos louvores, Pai, que os nossos louvores cheguem ao Senhor como um cheiro suave, Senhor, e agradável às suas narinas, meu Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, que o Senhor nos perdoe, Senhor, pelos nossos pecados, Pai, pelas nossas falhas. Paizinho, esteja conosco, Pai, nos abençoe, Senhor. Também, Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pois nesse culto é uma celebração, Senhor. Nós queremos aqui, Senhor, mostrar o quão gratos somos, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui, Pai. O Senhor tem nos sustentado até aqui, meu Pai. É o que te peço, Senhor, e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. E essa canção é uma canção nova. Eu pedi pro pessoal do Data Show colocar ali pra gente. E ela se chama A Luz do Teu Rosto. Nós possamos louvar. E assim como diz em Isaías 40, que o Senhor, Ele dá forças ao cansado, que independente de como nós estivermos, que nós busquemos ao Senhor. Se estivermos andando e que isso seja insuficiente, que nós busquemos ao Senhor correndo e a partir disso, que nas asas do Espírito nós possamos voar, amém? Amém, vamos louvar o Senhor. As palmas.
Senhor. Vamos cantar mais uma vez. E eu vou a cada dia te buscar. Se estou andando, vou correr. Se eu correr, quero voar. Diga que você vai buscar. E eu vou a cada dia me achegar pra te encontrar, amado meu. Nas asas do Espírito eu vou. Aleluia, que nós possamos cada vez mais e mais buscar ao Senhor. Amém? E agora vamos louvar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas e vamos cantar essa canção que diz que o Senhor, Ele vive. Não há prova maior de amor que o Senhor tem nos dado do que a vida. O Senhor nos deu a vida eterna e Ele venceu naquela cruz. Vamos louvar a Ele, amém? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
Aleluia. Vamos louvar ao Senhor, vamos orar. Senhor Jesus, meu Pai, te entregamos aqui, Pai, cada dízimo e oferta, Senhor, aqui depositados, Pai. Também te entregamos, Senhor, cada casa, Senhor, aqui representada. Que cada dízimo e oferta, Senhor, que aqui foi depositado, Senhor, sirva para perpetuar a sua palavra, Senhor, por toda a terra, Pai. Que sirva, Senhor, para alcançar cada coração, Senhor, que ainda não conhece, Senhor, a sua palavra, que ainda não conhece o seu amor, Pai. Continue, Senhor, conosco, Pai. Continue falando aos nossos corações através dos louvores, Pai. Depois, através da sua palavra, é o que te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos cantar outra canção, só que essa é bem antiga. Foi pedido do nosso pregador da noite. Mas que assim, os irmãos bem antigos da igreja vão conhecer, mas não é nada que ninguém vai aprender a cantar hoje, gente. 2 estrofes bem pequenininhas. Luiz, coloca lá pra gente. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Como um piscar de olhos, o Senhor virá. Amém? Nós temos que estar preparados para isso. Vamos cantar, amém? Palmas. Estejamos todos preparados para isso. Amém? Amém, igreja, pode se sentar. Graça e paz, igreja. Coisa boa ver os irmãos aqui. Glória a Deus, né? Glória a Deus. O pastor William Fernandes, lá de Amambai, agradece os irmãos que têm orado por ele.
como eu já disse aqui na quarta-feira, eu fiz uma cirurgia, né, de um miocárdio. Ele fez 2 miocárdios e 2 pontos safena, 4 numa pancada só, e ele agradece a Deus pelas orações. Agora o irmão dele vai ser ordenado pastor também. Era tudo criancinha, da mesma família, e ele está muito feliz, está se recuperando muito bem, e eu estou todo arrepiado aqui na frente, vendo os irmãos aqui, poder ver os irmãos face a face. Gostaria de vê-los sem essa máscara. Fernanda, glória a Deus, né, pela vitória. Manda um beijo lá para o teu querido. Pedi um amigo com 18 anos, semana retrasada, 18 anos, mas nós estamos aqui. Irmãos, a Mariana falou assim, esse hino é tão antigo, tão antigo. Quem conhecia já esse cântico aí? Levante a mão. Quase todos, ó. Tem muitos que não conhecia. Alex, Lu, não conhecia, né? Mas ele é muito, ele vai se renovando a cada dia, meus irmãos. Então se verá, é exatamente isso que a palavra de Deus, ela nos diz. Ele nunca fica velho. Os hinos da Bíblia, os hinos do cantor cristão, eles nunca ficam velhos, eles estão sempre se renovando nas nossas vidas. É nós que às vezes vão chegando novos hinos, novas músicas e tal, e esses vão ficando. Mas vocês viram que coisa linda, como nós cantamos lindo, como nós vibramos. Até o Israel, falei para Gedalho, dá uma olhada no Israel, bem, ele no violãozinho ali, só alegre, feliz. Quero agradecer também a Deus pela vida do Israel. Ontem à noite a mensagem que ele trouxe, não sei quantos dos que viram aí, né? Dos que viram, participaram sobre o avivamento da igreja, e eu fiquei muito feliz pela visão dele, e também passando essa visão para a juventude, onde eu vou eu levo o meu distintivo aqui, ó, 2 perguntinhas, fez as 2 perguntas, caiu na arapuca, meu irmão, lá vai o evangelho nele. Então, irmãos, louvado seja Deus por todos. Se eu fosse citar nomes aqui, de todo mundo, né, Tiago? Se eu fosse citar nome de todo mundo aqui, eu não iria pregar. Mas a Mar hoje foi bem complacente, atendeu ao pastor, né, Mariana? Fico feliz de vê-la aqui, viu? E me passou a palavra bastante adiantado, 7h20. Então nós podemos pregar aqui 40 minutos, depois mais 20 minutos da ceia, depois mais meia hora cantando e louvando ao Senhor, porque vai ser assim lá no céu. Irmãos, eu falei que esse cântico aqui, ele é tão novo, que eu vou citar ele aqui na palavra de Deus, aqui no livro de Mateus. No livro de Mateus, capítulo 24, a palavra de Deus fala sobre essa realidade. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Já pensaram, irmãos? Você está preparado para isso? Você está convivendo cada dia com essa realidade? Está convivendo com isso? Você pensa nisso? Que qualquer momento, qualquer instante, em qualquer estalar do dedo, ele virá? E como que nós vamos vivendo? Como nós estamos vivendo? Estamos sendo complacentes com as nossas necessidades pessoais? Nós estamos felizes com os nossos pecados? Eu estou pecando, Jesus está para voltar, mas eu estou bem, estou ainda em pecado, eu não estou vivendo de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que Ele vem numa hora que a gente não espera. E como que você está? Como é que está a sua vida? Por quê? A palavra de Deus diz, Ele voltará, Ele retornará. E é interessante, irmãos, que Ele usa um exemplo dado lá do começo da Bíblia, lá de Gênesis. Quando você lê lá Gênesis capítulo 6, capítulo 7, você vai lendo aquela trajetória de Noé, o que aconteceu, e Jesus ele cita isso
para nós. Como nos dias de Noé, vai acontecer nos nossos dias. Eu li uma vez, li outra vez, reli, preguei várias vezes, aí falando, Deus tem misericórdia de nós. Aí eu fiquei pensando, como será que nós estamos vivendo? Como será que nossos irmãos estão vivendo? Como será que a igreja está vivendo? O jovem está vivendo? Será que ele está vivendo como no tempo de Noé, nos dias de hoje? E não estão nem aí para as advertências do Senhor nosso Deus, que Ele pode vir num piscar de olhos, que Ele virá como um relâmpago. Então, irmãos, eu estava lendo a palavra de Deus, e eu não vou ler o capítulo todo de Mateus, capítulo 24, porque não vai dar tempo. Mas Jesus estava lá no templo, lá em Jerusalém. Até então não tinha acontecido nada lá em Jerusalém, no templo. Mas ele estava muito aborrecido com aquelas pessoas, com aqueles líderes religiosos, aqueles que iam à igreja, aqueles que estavam ali prestando culto. Cada um queria tirar proveito de uma situação, e cada um fazia o seu sacrifício à sua moda, ao seu jeito, sem se preocupar com o seu caráter cristão. Então eles queriam mostrar as dependências do templo, como o templo era lindo, como o templo era majestoso, né? Claro que devia ser muito mais lindo que o nosso, porque ele é construído com pedras, e dentro era quase tudo ouro. E eles queriam mostrar isso para Jesus. Jesus falou, olha, vai chegar o dia que isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vem ao chão. Como? Tudo isso vai cair? Vai. Mas interessante que hoje, irmãos, o templo, na verdade, é o teu coração, o templo de Deus. É o teu coração, Gabriel. Ele não habita, a Bíblia diz, ele não habita em templos feitos pela mão do homem. Ele está aqui, está porque você está. Quando você sair, ele vai sair com você. Agora, onde você vai levá-lo, que eu não sei. Para onde ele vai com você, a hora que você sair daqui, eu não sei. O que ele vai participar da sua vida, eu não sei. Mas ele diz que não habita em templos feitos pela mão de homem, mas no coração do homem. Amém, igreja? Amém? Glória a Deus. No coração do homem. 40 anos quase pregando. Semana pedindo misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim, da minha vida. Os discípulos queriam saber quando isso vai acontecer, Senhor. Eu também quero saber. Né, Serginho? Serginho, tu vai ser meu companheiro na hora que a pandemia passar, hein? Você falou isso lá naquela vez. Ganhei um distintivo desse, ó. E nós já temos uma companheira para estar junto, hein? Irmãos, eles queriam saber quando isso iria acontecer. Você não queria saber, Josué? De quando vai acontecer essas coisas? Josué não, Jackson, desculpe. Te vi ontem tocando contrabaixo. Precisa dar um sonzinho melhor no contrabaixo lá, tá? Parecer mais lá. Então, irmãos, no capítulo 24, os discípulos ficaram preocupados. E agora? Quando que vai acontecer isso? Nós não ficamos preocupados? Ou não? Quando vai acontecer? Todas essas coisas vão acontecer, que senão haverá para mostrar que chegou o tempo da vinda ou do fim de tudo. Aí Jesus continuou falando sobre sofrimento, perseguições que iria acontecer ali em Jerusalém. E não passou muito tempo, irmãos, Jerusalém foi destruído. Jerusalém estava tranquilo, Jerusalém estava sossegado, não tinha nenhum ataque, não tinha nada. De repente, eles ouviram uma marcha feroz, uma marcha pesada, uma marcha que vinha para cima de Jerusalém, e eram os soldados romanos. E eu vi esses dias na televisão, alguém pregando, não me lembro, que os soldados romanos, eles eram muito aparelhados, e eles usavam debaixo das suas botinas, né? Eles usavam um tipo a sola era calcanhar de aço para fazer mais barulho, e o povo começou a ficar preocupado. E os soldados romanos então chegaram, irmão, destruíram tudo. Foi a maior matança de homens, mulheres, crianças, não perdoaram ninguém, e o templo foi destruído.
Depois houve outra, e Jerusalém sofreu muito. Então Jesus, ele fala assim: tomem cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão e vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: eu sou o Messias. E vão enganar muitas pessoas, de repente até você. Aliás, hoje a gente vê muitos pregadores na televisão, e se bobear você está elogiando eles, e eles estão pregando uma doutrina que satisfaz as pessoas, não o reino de Deus. Hoje você vê templos lotados, mas as pessoas estão ali não porque se preocupa com o reino de Deus, mas com seus próprios negócios. Então ele diz: mas vocês não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas, de notícias de guerra. Tudo vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, um país atacará o outro, em vários lugares haverá tremores de terra, de fome, e essas coisas serão como as primeiras de parto. Aí falando para os discípulos, naquela época, falou: vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser mortos, vocês vão ser castigados, mas nenhum fio de cabelo vocês vão perder, e isso eu garanto a vocês. Irmãos, no versículo 10 diz assim: nessa época, muitos abandonaram a fé. Olha só, irmãos, você pode falar: jamais eu vou perder minha fé, jamais eu vou deixar, mas ele diz: nessa época muitos vão abandonar a fé. Se hoje já não temos muitos com a fé tão enfraquecida, como disse o pastor Israel ontem à noite, não leem a Bíblia mais, não oram, quando lê a Bíblia não acredita no que está escrito, quando oram não acredita no que está orando, não acreditam, está escrito aqui. Pense bem nisso, irmãos, vamos pensar bem nisso, no que nós estamos, que eu estou lendo. Eu não estou falando, não entrei na minha mensagem ainda, só estou lendo uns textos aqui. E ele diz assim: e muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. Eu já disse uma vez aqui, eu já fiquei muito escandalizado, gente da nossa igreja contribuindo para determinados programas religiosos da televisão. Eu falo para o meu bem, falei: bem, desliga isso, por favor. Não gosto desses pregadores. O que eles estão pregando não é o reino de Deus, eles estão pregando para a satisfação das pessoas. Observem bem, e quando você não consegue detectar essa situação, olhe para a palavra de Deus, vai para aquilo que Jesus ensinou, você vai ver o que está acontecendo nos dias de hoje. E ele disse assim: a maldade vai se espalhar de tal maneira que o amor de muitos esfriará. E olha o que nós estamos vivendo, irmãos. Hoje, vai observando. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino de Deus, a boa notícia sobre o reino de Deus, não é a boa notícia que o povo gosta de ouvir. Ela será anunciada no mundo inteiro, e como testemunho para toda a humanidade, então virá o fim. Quem disse isso? Os profetas já disseram, Daniel falou dessa situação, o Velho Testamento fala muito sobre esse sofrimento, fala sobre a vinda do Senhor, e que nós possamos, irmãos, como servos de Deus, estar mais atento para aquilo que está acontecendo. Tá, eu quero dar uma pular aqui para baixo, no versículo 22, diz assim: se não fosse assim, ninguém seria salvo, mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, aquele tempo será diminuído. Ou seja, por causa de mim e de você, por causa de nós, esse tempo está sendo estendido, irmãos, para a salvação de muitos. Por isso, ontem eu estava observando, para quem você testemunha? Quem está perto de você? Está aguardando às vezes uma palavra sua. Então ele diz: se alguém disser a vocês que o Messias está aqui, ali ou acolá, não acreditem, porque aparecerão esses falsos profetas e farão, presta atenção, e farão milagres e maravilhas para enganar, se possível até o povo escolhido. Agora presta atenção que Jesus disse, prestem atenção
Estou dizendo tudo isso antes que aconteça. É para nós que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus hoje. Porque assim como um relâmpago brilha no céu, no nascente ao poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, irmãos, olhem para a direita, para a esquerda, olhem para a palavra de Deus, e você vai observar se essas coisas que nós estamos vivendo hoje, principalmente a pandemia aí, se está na Bíblia ou não está. Quem já leu na Bíblia aí? Levanta a mão. Está escrito lá. Se você pegar, depois eu vou ler para vocês o texto, está lá em Lucas 21, que isso iria acontecer, mas nós não demos crédito para isso, e às vezes nós achamos ruim, nós ficamos preocupados. Falei para a Gedália, bem, que situação nós estamos vivendo, difícil, saí hoje de carro, porque eu não saio, eu saí estranho, tudo muito estranho, faz a gente pensar, a gente repensar. Falei, por isso a gente se mata, famílias brigam, maridos se largam. Olha a situação que nós estamos vivendo, mas está escrito aqui, meus irmãos, eu vou ler para vocês depois. Mas Senhor, não vai deixar nem um sinalzinho para nós saber quando isso tudo vai acontecer? Aí Jesus deu uma colherzinha de chá para eles. Olhem para a figueira, observem a figueira, quando os seus ramos ficarem verdes e suas folhas começarem a nascer, presta atenção que está chegando o verão. Então, quando você vir que está acontecendo tremores, está acontecendo problema de fome, já em 1974 a União, já foram discutidos a respeito da questão da fome, porque o mundo estava passando fome, dificuldade, e até hoje a fome continua. Foi discutido sobre essa questão para que acabasse com essa questão da fome e todo mundo tivesse seu prato de comida na mesa. E hoje, como é que está? Muitos países passando fome, crianças passando fome. Então, irmãos, ele fala sobre a figueira. Olhe para a figueira e observe. Da mesma forma, olhe o que está acontecendo ao seu lado, observe, porque está chegando o tempo do retorno do Senhor. Aí, irmãos, para terminar a leitura, ele diz lá no versículo 36, Jesus continuou assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Jesus falando, Jesus exemplificando, pegando um texto lá do começo da Bíblia. Quando nós ignoramos, Jesus traz presente para mostrar aos seus discípulos. Vai ser igualzinho, mesma coisa. Vai ter muita gente ouvindo o clamor do Senhor, as advertências eles vão pregar que Jesus vai voltar entre as nuvens, mas as pessoas não vão dar crédito e vão continuar fazendo os seus negócios, entre aspas, vivendo a sua maneira, como você quer viver, vivendo sem qualquer responsabilidade. O povo lá do tempo de Noé, eles estavam vivendo assim. Então ele diz, a vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé, pois antes do dilúvio, o povo comia, bebia, os homens e as mulheres casavam, até o dia que Noé entrou na arca. Porém não sabia o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e cobriu a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então no 42, versículo 42 do capítulo 24, ele diz, fiquem vigiando, pois vocês não sabem o dia nem a hora que o Senhor virá. E para encerrar, por isso, fiquem também, sempre, em qualquer momento, vigiando, pois o Filho do Homem, na hora em que vocês menos esperar, ele voltará. Irmãos, está muito claro para nós sobre essa questão, claríssimo para nós. Ele pega esse exemplo, fala para os seus discípulos sobre a imoralidade, a hipocrisia que estava por toda parte.
no tempo de Noé, no tempo de Jesus e hoje. Olha ao seu lado. Olha ao seu lado o que está acontecendo lá no Congresso. O que eles estão querendo aprovar aí no dia 11. Né? Que deverão ensinar nas escolas, tirar dos pais a responsabilidade e levar para a escola para que ensine o que a criança deve ser. E o que sexo ela quer escolher. Dia 11, está aí. Mas espero que isso não passe. Então, irmãos, Deus ficou muito entristecido quando Ele viu a situação das pessoas. Muito triste, Ele se arrependeu de ter feito o homem. Como diz lá no livro de Gênesis, capítulo 6. Mas no meio daquela adversidade toda, no meio daquela imoralidade toda, no meio daquela descrença, no meio daquele povo que não cria na mensagem que Noé estava pregando, tinha alguém justo, que era Noé, sua família, seus filhos, e ele disse: então você entra na arca, você, os seus filhos e os animais, e o dilúvio veio, passou então e matou todo mundo. Irmãos, é certo que ele viveu no meio de uma geração, no meio de uma sociedade, que não é muito diferente da nossa, porque são homens e mulheres, com as mesmas paixões. Mas, se você estivesse lá no tempo de Noé, você acreditaria na mensagem de Noé? Essa é a minha pergunta. Noé pregando que iria acontecer um dilúvio, Noé pregando que todo mundo iria morrer se não entrasse se não acreditasse na mensagem. Você vivendo naquela época, você acreditaria? Eu pensei comigo, falei, eu acho que eu não acreditaria não. Hoje, pregando sobre a vinda de Jesus, você acredita de verdade que Ele vai vir? Hoje, irmãos, é igual no tempo de Noé. Palavras de Jesus. E ninguém sabe a hora da sua vinda. Ninguém deu importância para a mensagem de Noé. E hoje são poucos aqueles que realmente dão importância à palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Noé entrou, o Senhor veio, fechou a porta, o dilúvio veio e inundou a terra, matando homens e mulheres. Noé viveu 600 anos, estava com 600 anos. Depois do dilúvio, ele viveu mais 300 anos. Só que o Senhor disse: a partir de agora, por causa da maldade dos homens, por causa da sua maldade, eles vão viver máximo até 120 anos. E depois, quando você chega lá no Salmo, o que passar dos 70 é canseiro e enfado. Eu ainda me sinto forte, embora fui operado, não sinto tanta canseira assim, né? Mas é só agora, irmãos, agora é só correr 2 quilômetros aí, caminhar 2 quilômetros, já sinto canseira. Aí falei para a Gedália, melhorando, estou para a academia, hein, Tiago? Não é? Continuar assim. Mas em primeiro lugar, irmãos, a palavra de Deus diz: Cristo voltará. Isso é um fato histórico. E ele pega para fortalecer isso o mesmo exemplo que aconteceu lá no livro de Gênesis. Nós estamos vivendo dias de falsos ensinamentos. Lembra que Paulo disse: vai chegar um tempo que chegarão pregadores que vão falar de acordo com aquilo que você quer ouvir. Ou seja, homens e mulheres terão um comichão no ouvido, ou seja, fale aquilo que a gente quer ouvir. Sabe por que Jeremias foi expulso? Sabe por que Jeremias foi amarrado? Ele foi pendurado, ele foi jogado no poço, ele sofreu. Sabe por quê? Porque o sacerdote, você vem falar coisa que nós não queremos ouvir? E Jeremias tinha sido mandado por Deus. Fala aquilo que nós queremos ouvir. Aquilo que nós queremos ouvir. Não essas palavras que você vem dizendo aí. Joga esse homem para fora da cidade. Pegaram Jeremias, surraram, amarraram, penduraram, jogaram no poço, fizeram, ele amaldiçoou até o dia que nasceu. Então, irmãos, estamos vivendo esse tempo
Hoje, eu não estou falando aqui para agradar você, e nem estudei para agradar a mim. Eu meto o joelho no chão e falo: Deus, tenha santa misericórdia, que dias que nós vamos vivendo, dias que nós estamos vivendo, e a palavra de Deus diz ainda mais: dias difíceis virão, dias difíceis virão. O irmão ontem pregou aqui, o pastor Israel, sem a presença do Espírito Santo na nossa vida, não existe avivamento. Irmão, não existe avivamento. Você vai ser uma pessoa religiosa, simplesmente religioso, e vai continuar a conviver com os seus pecados, porque você quer. Ninguém vai mexer comigo, e ai de alguém que se mexer no meu pecado, no que eu estou fazendo errado. Então eu já vim para dizer para você, que se você estiver vivendo em pecado, nos dias que nós estamos vivendo hoje, nessa corrupção, na imoralidade, achando que quando Jesus vier na nuvem, Ele vai te levar, você está enganado, porque a Bíblia diz que você vai ficar. Ele não aceita isso. Sede santo, regularize a sua vida. Pastor Roberto, regularize a sua vida, regulariza. Então eu falei, em primeiro lugar, Ele vai voltar. Os falsos ensinamentos estão por aí. Quando a gente fala nação contra nação, isso já é mais do que comum. Mais do que comum, desde o começo do mundo é assim. Quando nós falamos em corrupção, isso já nem nós ligamos mais. É por tudo quanto é lado a corrupção está presente. Até nas igrejas estão presentes. Tesoureiros que já desfalcaram igrejas. Pastores que tomaram tempo. A corrupção está presente, está soltas. Ele fala lá, vários lugares haverá temores, falta de alimento. Nós já estamos tendo falta de alimento aí. Se vocês bobearem, a China vai comprar tudo, e outros países onde tem dólar, onde é, como que é o nome, a outra moeda? O euro. Isso aqui está de graça, eles estão comprando tudo. Se bobear, vai faltar comida na nossa mesa. E a gente não acredita, né? Ah, não pode. Não pode. Vamos ficar espertos. Epidemias. Acontecerão coisas terríveis, grandes sinais aparecerão no céu. E Jesus, Ele disse, não tenham medo. Abra a sua Bíblia aí, no livro de Lucas, capítulo 21. Eu só quero ler o versículo para vocês de 7 a 11, que diz assim, Lucas 21. Vou ler na linguagem de hoje. Depois que Jesus falou sobre o sofrimento, sobre a exterminação do templo, destruição do templo, ele continuou, mas Lucas narra um pouquinho diferente. Aí eles perguntaram, mestre, quando será isso? Que sinal haverá para mostrar quando isso vai acontecer? Jesus respondeu, tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Ninguém engane vocês. No versículo 9 diz, e não tenham medo quando ouvirem falar de guerra e revoluções, pois é preciso que primeiro essas coisas aconteçam. Olha só, mas isso não quer dizer que o fim esteja perto. E continuou, uma nação vai guerrear contra outra, um país atacará o outro, e em vários lugares haverá grandes tremores. Isso Lucas falando, nós estávamos falando de Mateus. Haverá fome e tem algum trecho que está escrito de epidemias aí? Pestes, olha lá, pestes. Aqui na minha tradução e em outra tradução está escrito epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Tem coisa para acontecer. Agora uma coisa, irmãos, eu vi um grande homem de Deus falando a verdade, indo lá para Apocalipse. Irmãos, uma verdade, prepara o teu coração, em nome de Jesus. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo não vai ser abalada, não vai ter que passar pela grande tribulação,
porque a noiva, o noivo jamais deixará a noiva sofrer depois de morrer, depois de derramar o sangue, depois de ressuscitar, depois de ir para o céu. Ele não vai permitir. Eu fiquei feliz, irmãos. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Você vai ser arrebatado. Aqueles que conhecem o Senhor, que acreditam, você vai ser arrebatado. Glorifica a Deus. Chega na tua casa hoje, glorifica a Deus. Por isso, irmãos, e regassem as mangas para ser bênção nas mãos de Deus, porque qualquer hora a coisa vai acontecer. Epidemia está aí. A pandemia está aí. Nós estamos vivendo o que a Bíblia está dizendo, irmãos. O mundo está vivendo a fome que a Bíblia está dizendo. Tremores que aconteceram aqui no Ceará, estão acontecendo. A imoralidade está presente em tudo quanto é lugar. Dentro das igrejas. Você não pergunta para onde você vai hoje, depois que termina o culto? Israel sempre pergunta, né? Para onde você vai? O que você vai fazer agora? Então, irmãos, essa é uma boa notícia. Ele vai vir outra vez. Mas lembra de uma coisa: ele vem para buscar a sua igreja, ele vem para buscar os escolhidos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele morreu, sofreu, ressuscitou e disse: eu voltarei para buscar a minha igreja, o meu povo, aquele que creu de todo o coração. Irmãos, não é fácil você falar para uma pessoa, dar um testemunho para uma pessoa do que Cristo fez na tua vida, e você convidá-lo a aceitá-lo no seu coração, e ele simplesmente aceitar esse Jesus pela fé e viver uma vida diferenciada. Isso não é brincadeira, isso é um milagre. A Bíblia diz, irmãos, que esse é o milagre. Esse é o milagre que os anjos cantam. Esse é o milagre que o céu se alegra. Não é aquele, levanta o braço, irmã. Como é que você caminhava antes? Era assim, é? E agora, como é que você caminha? Agora caminha assim. Puxa, que o milagre maior é vida, é conversão. Não é nem ressuscitar alguém. Não é nem curar câncer. E lembre, irmãos, é um período que virão, que podem enganar até os escolhidos. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Tá bom? Quando ele falou para os seus discípulos: olha, vocês agora seguem, fazem o que eu ordeno, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser presos em meu nome, porém nenhum fio de cabelo cairá da sua cabeça, porque eu não vou permitir. Descansem, porque tudo que vocês terão que falar, eu vou colocar nos seus corações, no seu lábio. Ele coloca mesmo. Segundo lugar, irmãos, Cristo voltará, mas ninguém sabe o momento. Porque se soubesse, você ia botar a casa em ordem. Você está aqui, mas você não sabe se o ladrão está querendo entrar na sua casa. E se soubesse que o ladrão iria entrar na sua casa, você nem estaria talvez no culto, estaria cuidando da sua casa. E o ladrão vem a hora que você menos espera. E ele cita isso. Portanto, você não sabe. Ele vai vir, mas você não sabe a hora. Então se prepare. Mas graças a Deus que vai guardar nossa casa, né? Se Deus quiser, alguém entra e rouba, depois a gente compra outro. E se não quiser, o Senhor é quem guarda o nosso lar, a nossa casa, a nossa vida. Então, em segundo lugar, irmãos, você não sabe quando vai acontecer. Vê o versículo 36 aí. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. E o versículo 44. Por isso fiquem também vigiando. Fiquem vigiando, pois o Filho do Homem virá na hora em que vocês não estiverem esperando. Pode fazer de tudo. Você pode estar na sua casa trabalhando, você pode estar estudando, você pode estar viajando, você pode estar na praia, mas esteja vigiando.
Você pode estar em qualquer lugar, voando, indo para os Estados Unidos. Mas esteja fixado os seus olhos em Jesus, que diz Hebreus, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé, significa vigiar. Ele pode vir, a hora que você estiver voando, a hora que estiver comprando, a hora que estiver vendendo, a hora que estiver negociando. Então, irmãos, põe a tua casa em ordem, regulariza a tua vida, se organiza, pelo amor de Deus. Eu estou falando isso porque Paulo diz, avisem, fala os Tessalonicenses, um ao outro, ajudem um ao outro a regularizarem suas vidas. Igreja, ajude um ao outro. Versículo 24, 27, olha o que ele diz lá. Porque assim como um relâmpago brilha no céu, do nascente ao poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Irmão, vai ser vapt-vupt. Não vai ter tempo de ir para casa, não vai ter tempo de descer, pegar isso, pegar a roupa ou coisa e tal. Ou você vai salvo, ou você vai ficar perdido e passar pela grande tribulação. Porque se não subir com ele, irmão, vai passar pela grande tribulação. Muitos aí assistiram na Record o Apocalipse. Minha sogra, meu sogro assistiram muito, eu não assisti não. Tem muitas coisas lá que eu não concordo. Mas o sofrimento é muito grande, isso é bíblico. E eu quero que vocês, irmãos, fiquem bem espertos, porque o juiz há de vir para julgar o mundo. E nós não podemos precisar a hora, precisar o momento. Agora olha o que ele diz, lá no livro de Atos também, para comprovar Atos capítulo 1, versículo 9 a 11. Jesus sendo levado para o céu, 2 homens de branco disseram aos discípulos, assim como vocês estão vendo ele subir, assim ele vai descer, do mesmo modo. Não colocou, não precisa colocar não. Depois dele dar as instruções, o Senhor foi levado entre as nuvens. E aqueles 2 homens vestidos de branco, podiam ser 2 anjos, chegaram para os discípulos, bateu no ombro dele, falou, está vendo? Ó, do mesmo jeito que ele está subindo, ele vai descer. Terceiro lugar, irmãos, ele deixou um exemplo, ele vai voltar, você não vai saber o dia nem a hora. Terceiro lugar, Cristo vai voltar, mas ele deixou um exemplozinho para nós. Olha a figueira, ele deixou um exemplo para nós. Olha o que está acontecendo, irmãos, olha o que está acontecendo, olha no teu rosto, olha a máscara que você está usando. Está acontecendo aquilo que Jesus já disse, e ele falou antes, olha que eu estou avisando vocês antecipadamente que vai acontecer uma epidemia. Tudo foi avisado. O problema, irmãos, não está aqui. O problema está em mim, em você. Então aprendam essa lição. Jesus falou para você, aprendam essa lição. E quando vir essas coisas acontecerem, fique esperto, porque vai começar. Aí lá em Tessalonicenses capítulo 5, irmãos, Paulo, ele repete palavras de Jesus. E ele vai nas igrejas e ele vai falando sobre essa verdade. Ele fala assim, que nós estamos torcendo para quê? Para que tudo haja paz, que haja tranquilidade, que haja sossego, né? Que nós possamos sair, ir e voltar com tranquilidade. Puxa vida, agora sim. Falei, meu bem, quando vai acabar isso aí? Como é que vai ser o ano novo, né? Será que não vamos estar livres para ir, voltar? Aí Paulo, ele fala assim, irmãos, ele diz para ficarmos em paz, pois nós temos o conhecimento de todas as coisas que vão acontecer. Quando vocês começarem a dizer, agora sim, agora está tudo calmo, não usamos mais máscaras, não tem perigo de pandemia, do corona, agora nós estamos seguros, é que de repente a destruição cairá sobre elas, e as pessoas não poderão escapar. Paulo falando, lá em Tessalonicenses, quando nós pensávamos que tudo passou,
que tudo está calmo, tudo está sereno, tudo tranquilo, é que a coisa pode acontecer. Porém, irmãos, versículo 9 diz: Deus não, presta atenção, Deus não nos escolheu para o dia da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o versículo 10, Paulo falando aos Tessalonicenses, ele morreu para dar vida, tanto para aqueles que já partiram, como para aqueles que estão vivos, que somos nós. Aí no finalzinho, ele diz: animem uns aos outros. Então, irmãos, se animem, anime o irmão, a irmã, teu companheiro, tua companheira, quem você puder, ajude. Se você vê que alguém está na pior, está em pecado, converse com ele, fala, cuidado, olha o que a palavra de Deus diz. Se Jesus vir amanhã, como vai ser a tua vida? Porque você acha que Jesus pode demorar. É verdade isso, irmãos. A gente está ouvindo, parece, né? Mas nós estamos, o tempo de Deus é diferente do nosso. Nós sabemos disso. Mas esta noite Ele pode pedir a tua alma. E o que você tem, para quem será? Jesus pode voltar para você. E se você estiver em pecado, como é que vai ser a tua vida? E você não ter tempo de arrependimento, Ele pode voltar para você. Essa noite, amanhã, Ele pode vir te buscar. É hora de prestar contas diante do Senhor. É hora de estar diante do juiz. Porque se você vai salvo, não tem julgamento, você já está salvo. Então, para encerrar, irmãos, vamos ajudar uns aos outros, vamos ser vigilantes, mas vamos animar, vamos estar animados. Essa é a questão. Hoje não existe uma barca para entrar, como existiu no tempo de Noé. Hoje não existe uma barca, mas basta, como diz Romanos capítulo 10, crer no coração e falar com os seus lábios que você crê em Jesus, você será salvo. Para encerrar, nós temos essa certeza absoluta, porque a palavra de Deus diz que Ele voltará outra vez, exatamente como foi no tempo de Noé vai acontecer, os dias complicados. Então, irmãos, quando você sentir tudo está em paz, tranquilo, sereno, tudo está em segurança, pode acontecer a grande destruição, o inesperado. O Filho do Homem pode vir nas nuvens, o Filho do Homem pode vir como um relâmpago para arrebatar o seu povo. Então esteja vigiando. Agora eu pergunto, você vigia? Você está vigiando? Você está acreditando? Ou está vivendo como foi nos dias de Noé? A palavra de Deus, olhando para ela, irmãos, a gente vai tirando a nossa conclusão, que é a maior verdade, porque foi pregado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Pode ser que Ele venha hoje, pode ser que Ele venha amanhã, pode ser que tarda mais um pouco, mais uma hora Ele vem. Então, se você está vivendo no pecado, reconcilie-se com Deus. Se você está vivendo longe dos padrões de Deus, não está acreditando nas advertências da palavra de Deus, arrependa-se, coloque diante do Senhor, peça perdão por seus pecados e se prepare e vigie, porque Ele vai voltar. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Nós vamos cantar isso aqui depois da ceia novamente, para nós relembrarmos esse momento. Eu vou convidar a igreja a se ajoelhar e você vai falar com Deus sobre o que você ouviu. Como está a sua vida? Vamos ajoelhar, irmãos, e coloca o seu coração diante do Senhor. Fala, Deus, tem misericórdia da nossa vida. Não foi o pastor Roberto que disse, ele apenas transmitiu o que está escrito na tua palavra. Em nome de Jesus, conserta-se com Deus, conserta a sua vida enquanto há tempo. Não espere para amanhã, depois da manhã, para o mês que vem.
Não dê descrédito para a palavra de Deus. Mas arrependa-se dos seus pecados e se voltem para o Senhor. Em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, a Tua palavra é a verdade. E tudo isso que nós falamos aqui não é invencionista de homens, mulheres, mas foram palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus. A possibilidade, ó Deus, de nós nos reconciliarmos contigo, não desfalecemos da nossa fé, mas darmos crédito a essa pregação e temos consciência que qualquer hora, em qualquer instante, o Filho do Homem há de vir sobre as nuvens, assim como aqueles 2 homens de branco, aqueles 2 anjos falaram para os discípulos, assim como ele foi, e vocês estão vendo, ele voltará. Deus, salva a tua igreja, salva o teu povo. Se porventura, Senhor, alguém precisa se consertar contigo esta noite, que teu Espírito Santo incomode esta vida, que já um dia tomou uma decisão de aceitá-lo no seu coração, mas às vezes não consegue largar o pecado, estão acomodados no pecado, às vezes estão gostando do pecado, mas que se arrependam antes que seja tarde e estejam vigiando, e que nós possamos ajudar um ao outro nessa verdade e estarmos preparados para o retorno do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Aqueles irmãos que foram convidados para ajudar na distribuição da ceia, podem vir aqui à frente, por favor. Tudo isso que nós falamos, irmãos, faz parte da ceia, nós lembramos disso. Jesus falou, fazer isso em memória de mim, lembrando de tudo que eu ensinei, de tudo que eu falei. Então, nós não precisamos dizer mais nada, porque o próprio Jesus fez isso e disse, olha, não deixe de fazer. Obrigado, Rodrigo, esposa, Serginho, está com saudade de você, da Rosângela, Gerson, perguntando, a Cristo, Deus abençoe. Então, irmãos, ele fez isso aqui para que nós nunca façam isso em memória de mim, ou seja, faça isso em memória de tudo aquilo que eu ensinei, tudo que eu falei, lembrando que da mesma forma que eu morri, que eu derramei o sangue, que meu corpo foi pregado, que eu morri, fiquei 3 dias na sepultura e revivi, fui para o céu, eu vou voltar. E quando nós estivermos tomando a ceia do Senhor, irmãos, lembrar que repentinamente Ele virá, e seja feita a vontade de Deus, e ninguém, irmão, deve se entristecer, porque Ele vai vir. Pelo contrário, se você está hoje aqui, é porque você está se preparando para esse dia. Mas põe a tua vida em ordem. Lucas fala que na ceia, eles cearam, eles cantaram e depois saíram. E é o que nós também vamos fazer. Deixa eu ver aqui. Como esquecer? Obrigado. Como esquecer, irmãos, do que Jesus fez por nós? Olhando para o pão, olhando para o cálice. Não há nenhum poder no pão, nem no cálice. Alguns estão em casa, os que estão aí através da live, estão nos vendo, né? Estão nos assistindo. Mas vocês fiquem sabendo que
não há nenhum poder. O poder está no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos que vão participar hoje à noite. Alguns participaram na parte da manhã e nós vamos participar desse instante. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente será culpado da morte de Jesus. Então preste atenção no que você está fazendo. Não sei se alguém já serviu os irmãos lá do som. Por favor, Rodrigo está indo lá.
Vamos colocar em pé, igreja. A palavra de Deus nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o ensino que passei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: isto é meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Oremos. Obrigado a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede, pela graça de podermos participar, ó Deus, da ceia, relembrando todos os seus ensinamentos e sabendo que um dia o Senhor também sentou com os seus discípulos e compartilhou com eles o pão e o cálice. Obrigado, ó Pai, que a nossa fé esteja sempre cada vez mais forte no Teu Filho amado Jesus, aquele que morreu e deu a vida por nós. Em nome dele é que nós oramos. Amém. Comamos, irmãos. Assim também, depois de jantar, pegou o cálice e disse: este cálice é o novo acordo feito por Deus com o seu povo, acordo que é selado com o meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. Tomemos, irmãos. Muito obrigado, ó Deus, mais uma vez, e que o teu povo siga em frente, acreditando na tua mensagem, vigiando e ajudando uns aos outros, como irmão em Cristo, na possibilidade que o Senhor voltará em breve entre as nuvens, com poder e glória, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, igreja. Eu vou convidar, obrigado aos irmãos que compartilharam. Pode ajudar? Pode colocar aqui. O Ministério de Música já vai assumir seu lugar. Agradeço a Deus, a igreja, de rever os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aos nossos irmãos que estão em casa, que estão aí nos assistindo através da live, estejam preparados, porque Ele virá para nos buscar. Que Deus nos abençoe e tenham todos uma boa semana no nome de Jesus. Ajudem uns aos outros nessa questão. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos colocar de pé, igreja. Depois o pastor Israel, ele vai usar a palavra e ele vai ministrar uma oração de intercessão pela igreja, depois do cântico, tá bom? Vou cantar com vocês. Salve. Calma. Graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem
Pastor Israel, está com a palavra. Saúde a igreja com a graça e a paz de Jesus, amém? Amém, amados. Nós vamos orar e está aqui, né, conosco a Fernanda, né, esposa do Marcelo, sua irmã também, né, e que bênção saber, né, que vocês estão aqui. O Marcelo já está na cidade, em casa, glória a Deus, amém? Vamos aplaudir ao Senhor por esse milagre. Eu creio que é resposta de oração e Deus ouve a nossa oração, amém? Então, amados, você talvez tenha algum pedido de oração aí para colocar. Eu hoje, vindo para a igreja, presenciei uma cena muito triste. E nós tivemos que intervir ali fora. Não é daqui da igreja, tá? Fiquem tranquilos. Mas foi lá fora. E talvez você que está aqui também está passando por uma situação muito séria, muito crítica. E eu creio que Deus pode intervir no seu problema. Se você crê, diga amém. Amém. Então vamos orar. Coloca aí talvez a sua família, talvez a você, finança, espiritual, não sei. Em alguma área Deus pode intervir. Feche os seus olhos, por favor, vamos orar. Senhor Jesus, Pai eterno e Pai querido, nós clamamos ao Senhor porque cremos que Tu és o nosso Deus, o Deus do impossível, o médico dos médicos, aquele que abre portas que ninguém muitas vezes pode abrir e aquele que fecha aquela, Pai querido, que todos querem abrir. O Senhor é Deus. E Pai querido, a Ti oramos, a Ti clamamos, porque cremos, Pai querido, no milagre do Senhor. Deus, eu quero orar aqui por cura na saúde. Se há pessoas que entraram aqui neste templo e precisam ser curadas, Pai querido, algum problema sério, câncer, uma dor de cabeça que não sai, Pai querido, alguma dor no corpo, Deus, entra com a providência agora. Se há, Deus, alguém que está com familiar, que sofre por causa do Covid, sofre por causa de uma doença crônica, entra com a providência agora. Deus, eu quero orar por famílias. Eu não sei quantas famílias que aqui estão sendo destruídas e bombardeadas por Satanás. Os filhos perdidos, esposas contra o esposo contra a esposa. Deus, entra, Pai, em nome de Jesus com a providência. Queremos clamar, Pai querido, por nossa cidade. Pai querido, as eleições estão chegando. Que este povo, o povo do Senhor, não venda o seu voto. Que, Pai querido, não venhamos escolher o candidato porque é amigo, porque é, Pai querido, bem visto, mas que venhamos orar ao Senhor e pedir: direciona-nos, qual, Pai querido, é o meu candidato. Deus, em nome de Jesus, clamamos, Pai, pelas finanças. Se há alguém aqui que precisa de emprego, se há alguém aqui que precisa de um dinheiro para pagar uma conta alta, Deus, em nome de Jesus, abre as portas. E Pai querido, oramos no Teu nome porque cremos que o Senhor tem poder para salvar, para libertar, para abençoar. Te agradecemos pela vida do Marcelo, Deus, que está em sua casa, talvez está até vendo a live. Deus, que o Senhor continue abençoando e que ele, Pai querido, recebendo tantas orações, possa, Pai querido, também ser instrumento Teu agora para abençoar a muitos. Deus, que a Tua igreja continue a orar, porque é na oração que nós vamos vencer o inferno, é na oração que nós prevaleceremos. Então, Pai, nós clamamos que a Tua igreja permaneça firme, orando e buscando ao Senhor, e com fé nós oramos, Pai, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor mais uma vez, aleluia. Glória a Deus, amém? Feche seus olhos mais uma vez, que agora a oração é especial. Feche seus olhos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as consolações tão doces do Espírito Santo sejam com todo o seu povo, agora e para sempre, amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.